Bom dia, produtor rural, bom dia você aí, amigo que assiste esse vídeo, vocês aí que estão acompanhando o meu canal que está iniciando, né? Bom, pessoal, antes da gente entrar na temática aqui, eu queria fazer uma breve apresentação novamente minha para que vocês possam me conhecer, certo? Então, o meu nome é Maicon, eu sou morador da cidade de Varginha, Minas Gerais. Eu tenho formação jurídica, sou formado em Direito, tenho também uma formação, um MBA em Agronegócio pela Exalc USP de Piracicaba, e eu trabalho com o agronegócio em si, com foco aqui no crédito rural. E o objetivo desse canal é falar sobre os direitos dos produtores rurais e entregar o máximo de conhecimento, conteúdo e informações possíveis nesse canal, certo? E esse meu vídeo, pessoal, vocês estão assistindo aí, esse meu vídeo ele vai ser um divisor de águas. Por que ele vai ser um divisor de águas? Porque quando eu resolvi iniciar com esse canal aqui no YouTube, eu estava preocupando muito como eu deveria entregar esse conteúdo para vocês, certo? Nossa, mas tem muitos profissionais aí que trabalham com marketing digital querendo entregar regras e protocolos de como que você deve se comportar na frente de uma câmera. E eu pude perceber que quanto mais você concentra nessas regras do marketing digital, mais você fica tenso, mais você fica preocupado e, em contrapartida, menos você entrega de informação e de conteúdo. E a minha proposta, quando eu resolvi criar esse canal, não era ficar preocupando com regras e protocolos. Eu sei que eu preciso aqui adotar o máximo possível de profissionalismo, mas ficar preocupando com essas regras, eu acho que só te deixa tenso e não é a proposta. Aqui é um bate-papo, trocar uma ideia, sabe? É difícil ficar gravando um vídeo, sabe? Porque você tem que ficar editando, ficar preocupando um pouco assim com a qualidade da imagem, com o áudio. E eu não tenho muita habilidade com tecnologia e também devido à falta de tempo, eu não teria tempo suficiente para poder preocupar com essas questões. Então eu resolvi tentar ser o mais natural possível, porque como eu falei, o objetivo é entregar informações para vocês, conteúdos, e também me apresentar, mostrar para vocês que eu existo, com o que eu trabalho e ganhar a confiança de vocês, né? Vocês que assistem esse vídeo aí, se porventura vocês precisarem de alguma assistência, uma consultoria, precisar do meu trabalho, eu estarei à disposição. E hoje eu quero falar com vocês aqui sobre o alongamento da dívida do financiamento do crédito rural, né? A prorrogação do crédito rural. E eu estava tentando organizar esse tema aqui para tentar entregar esse conteúdo para vocês, mas até isso é um pouco difícil, sabe? Porque esse tema, ele tem muitas variáveis e muitas nuances e é difícil você tentar entregar um conteúdo super completo, justamente por causa desses detalhes. Eu vejo muitas vezes, principalmente no Instagram, o pessoal tenta ajudar os produtores rurais com dicas, com conteúdos através de posts ou aqueles reels, né, que tem no Instagram, que são aqueles conteúdos mais curtos, mas não dá para entregar um conteúdo com profundidade, com riqueza de detalhes, num tempo muito curto. E foi por isso que eu resolvi criar esse canal. E também para a gente poder bater um papo, trocar uma ideia. Então vamos lá, pessoal, falar sobre essa prorrogação do crédito rural. Existem no nosso ordenamento jurídico legislações que regulamentam o crédito rural. E a gente consegue extrair dessas legislações que criou o crédito rural, que regulamenta o crédito rural, a lei de política agrícola, o próprio manual de crédito rural, a gente percebe que assim, o foco principal do crédito rural são três. E eu acho que isso aqui, a maioria dos profissionais que trabalham com o crédito rural, prestando assistência para vocês, produtores rurais, concordam com o que eu vou falar aqui. O principal, assim, são três objetivos, né? Não necessariamente nessa ordem que eu vou falar, mas eu vou aqui citar o primeiro. O primeiro seria promover a produtividade do alimento no Brasil, certo? É fomentar a produtividade agropecuária. Acho que esse seria o primeiro objetivo principal. Como eu falei, não na mesma ordem, mas são três os objetivos principais, né? O segundo que eu gostaria de citar aqui, que está interligado com o primeiro que eu acabei de falar, é garantir o abastecimento dos alimentos para a nação,
para a sociedade, até mesmo para os países compradores dos produtos produzidos aqui no Brasil, certo? E o terceiro, né, que tem o mesmo nível de importância, é fortalecer a economia do produtor rural, que é dinheiro para o produtor rural. Garantir lucro. Isso está nessas normas aqui que eu estou mencionando para vocês aqui. Que criou o crédito rural, o decreto que regulamenta, a lei de política agrícola e o próprio manual, certo? E essas leis também protegem vocês, certo? E impõem uma série de restrição e limitação na hora que vocês vão contratar o financiamento do crédito rural. E eu vou tentar aqui, em forma de ilustração, como que é que funciona, né, o crédito rural. Bom, a gente vê que o produtor, quando ele, independente da atividade, tá? Porque a gente sabe que no Brasil a diversidade das atividades agropecuárias, elas são enormes. Cada um trabalha em uma determinada tipo de atividade, então é muito difícil de definir isso. Ainda mais aqui eu gravando um vídeo. Mas a gente percebe, eu não vou dizer que é uma falha do produtor rural, porque a gente sabe que muitas das vezes o produtor rural ele não tem liberdade de escolha. Mas na hora que vocês vão contratar o crédito rural, infelizmente não é respeitado o ciclo de produção da atividade agropecuária, né? E você precisa apresentar isso para o banco quando você vai contratar o financiamento do crédito rural. Você é um pecuarista, você é um profissional e um produtor que trabalha com criação de suínos, criação de frango, você que trabalha com a plantação de café, soja, milho, feijão, trigo. Não importa, né? Você precisa fazer valer com que o banco respeite o ciclo que você precisa transformar a sua produção em dinheiro. Então, quando você pega o crédito rural, você pega para você investir na sua atividade. E aí você espera um retorno. Esse retorno você vai converter isso em dinheiro para você ter dinheiro para você pagar a sua prestação do financiamento do crédito rural. Se não é respeitado esse ciclo, esse tempo, você já vai ter problema para você poder pagar esse financiamento do crédito rural. Os problemas técnicos que acontecem bastante na atividade de campo, que atrapalha o produtor rural conseguir pagar o seu financiamento, são questões técnicas, né? Questões naturais, né? Uma frustração de safra. Você que trabalha na atividade aí de criação de gado, por exemplo, uma doença atinge aí a sua produção. Isso atrapalha a sua produtividade. A estimativa que você tinha de converter a sua produtividade em dinheiro, quando você pegou o crédito, era X. Devido ao acometimento dessa doença na sua atividade, isso atrapalhou o seu rendimento financeiro. A hora que você vai pagar o seu financiamento, a sua prestação, o dinheiro que você conseguiu lucrar na sua atividade não é o suficiente. Então já é um motivo para você pedir a prorrogação, o alongamento do crédito rural. E você teve um problema também, o custo que você teve ali para fazer todo o manejo da sua atividade de campo. Até o momento de você conseguir converter em dinheiro a sua produtividade, vender, por exemplo, o seu boi. Sua atividade é uma atividade de corte, vender o seu boi para o frigorífico. A hora que você vai vender, o preço ali da commodity ali, ele está abaixo com o dinheiro que você usou para engordar o seu boi, por exemplo, a sua produção, no caso. Não compensa você vender, só que muitas das vezes você vai ter que vender, você não tem escolha. Existe um tempo ali também que você não consegue passar daquele tempo que você tem que vender, e aí pode ser que você tenha prejuízo, e aí você precisa resolver isso, certo? Quem trabalha também com agricultura é a mesma coisa, o ciclo, plantação, colheita, comercialização. Qual que é o ciclo da sua cultura? Quando você contratou, você colocou isso no seu projeto, que o banco respeitasse esse prazo? Porque a lei do crédito rural, ela assegura esse direito para você, que o banco respeite esse tempo, certo? De conversão da sua produção em dinheiro, para você ter o dinheiro para você pagar o financiamento. Não tem milagre, precisa desse tempo ser respeitado. Se o banco não respeitou, já é um motivo para você pedir a prorrogação. Outra questão, a sua capacidade financeira, capacidade de pagamento. Qual que é o valor da prestação? Como foi a forma como você convencionou isso? Se você convencionou isso mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente, você vai precisar de um dinheiro para você pagar a sua prestação. Esse dinheiro que você teve, o seu rendimento, o seu lucro, ele é abaixo da sua prestação?
Se for, já é motivo para você pedir a prorrogação do crédito rural. Então, isso tem que ser observado, isso é muito sério. Porque quando você contrata, você dá em garantia algum bem seu com promessa de pagamento, se caso você não conseguir honrar o pagamento. E às vezes você dá, por exemplo, a sua própria propriedade rural em forma de alienação fiduciária, que aí você está com um problema muito sério, porque para o banco tomar essa sua propriedade, ele não precisa nem ir para a justiça. Se for uma propriedade rural, um imóvel, ele vai no cartório, você não pagou, ele te dá o prazo de 15 dias, você não conseguiu o dinheiro, ele consolida a sua propriedade em seu nome, leva isso a leilão, vende, que ele conseguir converter a sua propriedade em dinheiro, ele vai cobrir a sua dívida, e se o dinheiro que ele converter não for suficiente, ele vai te cobrar na justiça para você pagar o restante. Olha que problemão sério, né? Uma propriedade aí que veio aí do seu bisavô, passou pelo seu avô, pelo seu pai, para depois chegar em você. Você tem um sonho de passar isso também para os seus filhos, ver os seus netos trabalhando nessa propriedade. Você vai deixar o banco levar assim? Muitas vezes a sua propriedade, ela vale muito mais do que o financiamento que você contratou. Porque o banco pode consolidar. E como eu te falei, ele consolida, toma de você, vende, converte em dinheiro, cobre a sua dívida e o que sobrar ele te dá. Esse valor que sobra é um valor tão pequeno que muitas das vezes não dá para você recomeçar do zero, sabe? O prejuízo é muito grande, então isso te atrapalha demais também. É um prejuízo muito complicado que você vem a ter devido a essa circunstância. Eu vou gravar outros vídeos também falando sobre essas garantias, como que você pode se blindar, como você pode evitar que o banco tome a sua propriedade. Inclusive, por isso que eu estou falando do tempo, do ciclo de conversão da sua produtividade em dinheiro. O outro objetivo do crédito rural é que você consiga pagar o seu financiamento com o rendimento da sua produção, com o dinheiro. Quando você vende a sua produção para um comprador, né, aquele retorno financeiro é porque você vai pagar a sua produção. Só que até para você pagar o seu financiamento, lembra que eu te falei que o crédito rural foi criado para que você possa ter lucros? Então, você precisa reservar também uma parcela, uma porcentagem do seu rendimento para a sua economia própria, entendeu? Para você pagar também as despesas essenciais, que é funcionário, você tem que pagar aí, reservar uma parcela desse rendimento para pagar suas despesas pessoais. Você também tem despesas pessoais, cartão de crédito, você pode ter um empréstimo pessoal, você tem que cuidar da sua família, entendeu? O banco está respeitando isso? Se não respeitar, também é motivo também de prorrogação do crédito rural. Pode ter certeza disso, entendeu? Então tudo isso tem que ser observado, certo? Então, pessoal, como eu te falei, a ideia aqui é um bate-papo, uma troca de ideia. Vamos entender aqui como que funciona o pedido de prorrogação na prática. Então vamos pegar aqui, por exemplo, né? Eu vou dar 2 exemplos aqui para tentar assim, explicar da melhor maneira possível, e aí, né, vocês vão adequar isso às suas realidades pessoais aí. Isso aqui é no caso a caso mesmo, é o caso particular de cada um, para a gente poder ajudar as pessoas que precisam aí, né, dos nossos serviços. Certo? O que acontece? Qual foi o tipo de prejuízo que você teve, obstáculo que está impedindo você pagar o seu financiamento do crédito rural? Você precisa documentalizar isso. Você precisa colocar em documento o que está impedindo você de pagar o seu crédito rural, certo? É uma questão técnica, né? É uma doença que acometeu aí a sua produção. Você que trabalha aí com criação de animais, você vai precisar procurar aí um médico veterinário para te ajudar a fazer um laudo e colocar isso aí em documento para você apresentar isso para o banco, certo? Com isso você teve um problema aí, né? Se for uma questão, por exemplo, de doença, você vai ter um prejuízo aí financeiro, um problema financeiro, e aí você precisa readequar isso à sua capacidade financeira de pagamento. Aí você vai fazer um outro laudo, geralmente aí um contador, né, o seu contador, um economista, para ele poder documentalizar isso, através também de um laudo, para você apresentar para o banco a sua nova capacidade de pagamento, a sua nova realidade de pagamento. E se o seu problema for uma outra questão, por exemplo, o custo da sua produção está maior que o preço de venda da sua produção, é um outro problema que você teve, certo? Aí você também vai precisar de um profissional aí habilitado para poder colocar isso em documento. Aí você vai ajustar sua nova capacidade de pagamento também através de um outro laudo e vai requerer isso para o banco.
diretamente para o banco que liberou esses recursos para você. Importante mencionar que a prorrogação do crédito rural, ele é um direito de vocês, mas desde que você prove que você teve um problema, e prove isso através de documento. Você tem que ser minucioso, você tem que demonstrar o problema e explicar qual foi o prejuízo que você teve por causa desse problema, através de laudos, né, através de fotos, através de testemunhas. Às vezes pode ser que até o próprio município aí ele baixe alguma portaria, algum decreto aí, uma resolução decretando estado de emergência devido a algum problema que teve aí local aí onde você está domiciliado, onde você está residindo, onde é o local da sua produtividade. Isso também serve como prova para você pedir a sua prorrogação do crédito rural. E aí você vai adequar isso daí à sua nova capacidade de pagamento. Você vai pedir aí a carência que você precisa para você se reerguer novamente, né? O prazo que você precisa para você conseguir pagar isso. Você vai precisar pagar isso em quanto tempo? Quantos anos? Não sei. Qual que é a sua realidade aí? A gente vai ver isso daí através de laudos. A gente vai montar um laudo técnico sobre isso daí e vai adequar a sua nova realidade, certo? Feito isso, pessoal, é a hora de fazer esse pedido para o banco. Esse pedido para você fazer para o banco, você pode fazer ele de várias maneiras, mas eu acredito que a maneira mais eficiente de você fazer esse pedido é através de aviso de recebimento, correios. Porque você vai ter que documentalizar isso. Então, já que você já está com esses documentos, você pode até tentar entregar isso pessoalmente para o banco. Mas é importante que você pede para o banco, para o gerente da sua carteira agrícola, que ele assine para você ali um recibo de recebimento desses documentos. Porque ele vai analisar essa documentação e vai te dar um retorno depois, né, sobre esse pedido de prorrogação. Mas pode ser que o banco ele não aceite seu pedido de prorrogação, ele não defira, e aí ele vai te prejudicar pra caramba. E nesse processo, onde ele nega o seu pedido, e aí você está próximo da data de vencimento aí, da sua prestação do financiamento, do crédito rural, é a hora onde ele pode mais te complicar. Onde ele pode aí querer realmente executar essa sua garantia, né? Seja ela administrativamente, seja ela via judicial, tá? Como falei, a gente vai conversar sobre isso para tentar entender como que funciona, como você pode resolver essas situações também, até mesmo na justiça. Mas, via de regra é isso. É importante que você também saiba que quando você vai pedir a prorrogação do crédito rural, a forma como eu acabei de explicar aqui é a forma correta de pedir, é a forma mais segura que você tem, certo? Lógico que um profissional especializado no assunto, até porque todos esses profissionais que vão fazer o laudo para vocês, eles têm que ser supervisionados por um profissional jurídico, pelo menos que tenha formação referente a essas legislações aí que protegem o direito de vocês, para saber se está sendo feito de forma correta esse pedido. Depois que você pede, o banco concede, e a forma como foi pedido foi uma forma que não está te ajudando, você tem um outro problema. Vai ter que fazer um novo pedido, um novo trabalho, novos custos, novas despesas. Isso tem que tomar cuidado. Então, é a importância de uma reunião, né? Para que o profissional escute quais são as dificuldades, quais são as suas dores, quais são as suas preocupações, para a gente tentar resolver isso de uma maneira efetiva. Pois bem, é importante também que você saiba que na hora que você for fazer o pedido de prorrogação, o banco, o seu gerente, ele não queira que você faça a prorrogação do crédito rural, a prorrogação do seu financiamento. Por quê? Porque muitas vezes ele quer que você faça a renegociação. A renegociação ela é muito perigosa, porque a prorrogação do crédito rural, as vantagens é a seguinte: as mesmas taxas que você contratou com o banco naquele momento, né, que você pegou o financiamento do crédito rural, então as taxas de juros remuneratórias, as taxas de juros de mora, o índice de correção monetária, o tempo de capitalização da sua dívida do financiamento rural, tudo isso tem que ser mantido no pedido de prorrogação do crédito rural. Agora, se você faz uma renegociação com o banco, por exemplo, vamos supor que a sua dívida lá com o banco é uma dívida da qual você só tem uma parte do dinheiro. Vamos supor que a sua dívida é uma prestação de R$1 milhão. Você só tem R$500 mil. É muito dinheiro, R$500 mil, né? Mas vamos supor que você tenha uma parte, 50%, e você precisa da prorrogação do crédito rural, que é muito complicado. Mas vamos tentar explicar aqui um exemplo bem simplista.
Mas é porque isso aqui tem que ser no caso a caso. Pode ser que o banco, na hora de que ele vai receber o seu pedido, ele queira renegociar com você. Ele fala para você o seguinte: olha, você tem 500 mil, certo? Me dá esses 500 mil e esses outros 500 mil que você está me devendo, eu vou te fazer um empréstimo, eu vou te conceder aqui mais um cartão de crédito, eu vou te conceder aqui para você um empréstimo no valor acima de 500 mil para que você consiga pagar a sua prestação do financiamento, te sobra um dinheiro para você usar isso em outras atividades suas. Isso é uma armadilha. Por quê? Porque a hora que você vai assinar esse novo contrato, as taxas de juros que vai estar nesse contrato, elas vão ser muito superiores daquela do primeiro contrato seu do financiamento do crédito rural. E como eu falei, a prorrogação do crédito rural tem que ser mantida as mesmas condições. E nesse novo empréstimo, as condições que vão estar lá, eu tenho certeza que vão ser superiores às taxas que estavam lá no seu título de crédito lá do financiamento rural. Sem contar que você perde toda a proteção das leis que protegem você quando você está vinculado ao banco apenas pelo financiamento do crédito rural, certo? Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Bom, então você não pode aceitar esse tipo de prorrogação, justamente você vai ter um prejuízo financeiro. Pode acontecer também o banco querer aumentar a garantia dele, sabe? Então, ele já tem lá a sua propriedade como garantia, ele pode pedir mais algum outro bem seu, independente qual é essa outra garantia. Um outro imóvel seu, ele pode pedir, por exemplo, a garantia da sua própria produção, do que você tem lá na sua fazenda, daquilo que você conseguiu produzir dentro dessa safra da qual você contratou o crédito rural. Vamos supor que você estimava ter de rendimento X quantidade de produto daquilo que você trabalha. Porém, o que retornou para você foi uma quantidade menor daquilo que você estava esperando. Mesmo que você tenha obtido uma quantidade menor do que você estava esperando, o banco pode querer isso daí como garantia desse novo empréstimo que ele está te ofertando. Olha o problemão, você já aumentou mais ainda a sua promessa de pagamento para com o banco. Então antes, se ele tinha uma garantia, agora ele pode ter duas garantias, né? E aí você tem um empréstimo com o banco, com taxas mais altas. Às vezes a repactuação lá ela não te ajuda em nada, né? Porque você precisa esperar o ciclo, lembra do ciclo? É transformar a sua produtividade em dinheiro. Ele coloca lá o vencimento mensal. No vencimento do próximo mês, está lá o banco te pressionando novamente para você fazer o pagamento. Não te ajudou em nada. E muitas das vezes você aceita essas propostas do banco também, por causa que você pode ficar com medo, além de perder a sua garantia que você deu como promessa de pagamento, você pode ficar com medo do banco querer negativar o seu CPF, seu CNPJ, e com isso você não vai conseguir contratar novamente, né, o crédito rural na próxima safra. Existem meios, existem recursos, formas de impedir que isso aconteça. Inclusive o banco nem pode fazer uma coisa dessa. Se você pedir a prorrogação do crédito rural, é um direito seu. Desde que você prove, o banco não tem poder de impedir você de conseguir crédito para a próxima safra, certo? Inclusive, se ele te prejudicar, colocando obstáculos para liberar esse recurso para você, você consegue entrar com uma ação contra o banco pedindo reparação por danos materiais, né? O prejuízo que ele te causar, ele tem que te indenizar. Então, tudo isso você tem ao seu favor e você consegue resolver isso, principalmente na esfera judicial, certo? A gente vai conversar sobre isso. Mas basicamente é isso, meu amigo produtor e meus amigos aí que assistem esse vídeo meu, né, com a intenção aí depois de compartilhar aí com outro produtor, com alguém da família aí que precisa assistir esse vídeo. Então você vai fazer o pedido para o banco em posse desses documentos que eu mencionei e vai dar um prazo para o banco aí de 15 dias, mais do que o suficiente. Aí é com o banco, se ele vai acatar ou não. Se o banco acatar o seu pedido de prorrogação, ótimo, né? Se foi dentro das condições que você fez no pedido e você ficou satisfeito, você vai seguir sua vida, certo? Normalmente vai aguardar a próxima safra para começar a atividade novamente, né? Porque a gente sabe que é assim que funciona basicamente. Agora, caso o banco não aceite seu pedido de prorrogação e você não fique satisfeito, aí o caminho é a esfera judicial. Mas somente pelo fato de você ter feito o pedido da prorrogação do crédito rural
via administrativa diretamente com o banco de forma correta, a hora que você for para a esfera judicial, eu não posso garantir 100%, porque eu não sou o juiz, né? Eu não serei o juiz que analisará o seu processo na justiça, mas eu consigo, assim, uma porcentagem de convicção que é 99% de chance de você conseguir a prorrogação, tá? 99,9%. É quase que 100%, porque além de ser um direito seu e você ter demonstrado através de provas e laudos para o banco que você precisa dessa prorrogação e que o banco desrespeitou o prazo, por exemplo, para você conseguir pagar esse financiamento, você teve uma frustração de safra, alguma praga, alguma doença pegou a sua produção, arregaçou com a sua produtividade, não tem como, tá? Dá até para garantir com 100% aqui, eu só não garanto porque eu não sou o juiz, aí eu estaria sendo irresponsável com vocês. E a minha proposta aqui é trabalhar com verdade, com transparência. Mas é batata, com certeza vocês vão conseguir ganhar isso na justiça, certo? E aí você vai estar demonstrando para o juiz também, quando ele for julgar, a sua boa-fé e vai demonstrar a má-fé do banco, o que ele fez com você, né? A má intenção dele em te prejudicar. Por isso da importância também de você saber pedir isso de forma correta. Que até depois, se você tiver que continuar essa briga judicial, você consiga vencer essa batalha. E como eu te falei, gente, o crédito rural, ele foi criado para você, produtor rural. Ele não foi criado para que o banco possa ganhar dinheiro em cima de você. Ele vai ter o rendimento dele, o lucro dele, através dos juros remuneratórios, né? Mas os juros ele é muito pequeno, é limitado. A gente sabe, e você, produtor rural, esses juros remuneratórios aí, via de regra, juntamente com a correção e com a capitalização, é basicamente o rendimento do banco. Mas é ínfimo, é muito baixo pelo tempo, às vezes, que você vai precisar para pagar esse financiamento. E a gente sabe que isso aí é definido lá através aí, muito conhecido como Plano Safra, né? Mas na verdade, o nome correto é Plano Agrícola e Pecuário, né? É o PAP, que é divulgado aí em todo o calendário agrícola aí pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, né, que é o mapa, certo? Bom, pessoal, a gente vai gravar o outro vídeo aí para continuar esse bate-papo e esse assunto, beleza? Espero que eu tenha entregado aí para vocês o conteúdo com qualidade, né? Eu sei que é difícil entregar aí, esmiuçar 100%, porque tem coisa que é só no caso a caso mesmo, é só na particularidade. Mas o importante aqui é vocês pegarem aí a ideia da proposta aqui do vídeo, que é o pedido de prorrogação do crédito rural. E quais são os seus direitos, né? Eu dei aqui alguns exemplos, mas são vários, né? Tudo aquilo que impede você de pagar o financiamento do crédito rural, desde que seja um motivo legítimo previsto em legislação, porque a maioria dos direitos de vocês e a maioria dos motivos que impedem vocês de pagar o financiamento do crédito rural está previsto em lei. Está previsto em lei ou em resolução no manual de crédito rural, certo? Então, é isso, beleza? Não precisam ficar aí preocupados, com medo de fazer o pedido de prorrogação do crédito rural, tá? Um profissional especialista, um profissional capacitado, um profissional habilidoso e que entende de forma profunda e técnica os direitos de vocês, ele vai pegar na mão de vocês aí e vai guiar vocês ao caminho do sucesso, você pode ter certeza. Um cara leal, um cara de verdade, nunca vai deixar vocês na mão, nunca vai prejudicar vocês, nunca vai entrar com um pedido de prorrogação para que vocês depois tenham impedimento em conseguir novos financiamentos de crédito rural, entendeu? Pelo contrário, o profissional que ajuda vocês nesse tipo de pedido, esse tipo de consultoria, seja via administrativa ou até mesmo via judicial, são profissionais que respeitam e querem proteger o direito de vocês. Então, vocês também têm que valorizar esses profissionais, desde que sejam profissionais realmente sérios, profissionais que realmente querem ajudar vocês, porque nós temos que ser remunerados, sim, pelo serviço que prestamos a vocês que precisam do nosso serviço. Nós temos que ser valorizados, temos que ser remunerados e valorizados, desde que a gente entregue para vocês aí serviço de qualidade, tá? Proteja o direito de vocês e cuide aí também do patrimônio de vocês, beleza? Mas é isso, pessoal. Como eu falei aqui, a proposta do vídeo é um bate-papo leve, entendeu? O mais importante é entregar o conteúdo para vocês e vocês saiam satisfeitos daqui. Bom, então gostou? Se inscreva aí no canal, ative o sininho,
dê o seu like, compartilha com as pessoas que precisam assistir esse vídeo, deixe seu comentário. Eu vou deixar aqui depois na descrição desse vídeo aí as minhas redes sociais, tá? Eu estou iniciando nesse mundo digital, então as minhas redes sociais estão crescendo aos poucos, tá? Mas se quiser trocar uma ideia, que vocês já estão me conhecendo, só me chamar lá, né? Vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Se quiser me explicar o que está acontecendo com vocês, a gente vai ter o maior carinho e prazer aí em ouvi-los, tá bom? É isso, tá? Continue acompanhando aqui o conteúdo aqui no canal, e o próximo vídeo eu vou dar continuidade aí nesse assunto quando vai para a esfera judicial, tá? E a gente vai falar de outros assuntos também, revisão dos contratos bancários, né? Revisões dos títulos de crédito nas vias judiciais, tá bom? Vocês vão ver o quanto é interessante, o quanto de direitos que vocês têm, certo? Em relação a essas garantias que vocês colocam como promessa de pagamento nesses títulos de crédito, vocês vão ver aí o quanto que dá para fazer um bom trabalho para vocês e proteger essas garantias de vocês, esses patrimônios de vocês. Tá joia? Então é isso. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Vocês que chegaram até aqui. E vamos para o próximo vídeo aí. Tá joia? Fiquem com Deus. E um grande abraço. Até mais.